Declaro aberta a sessão número 7785 do dia 20 de agosto de 2024, sessão SEI. Em votação, a ata da sessão 7784 do dia 15 de agosto. Não havendo comentários, aprovada a ata. Palavra com a senhora secretária para a condução da pauta. Tribunal Marítimo, pauta da sessão do dia 20 de agosto de 2024, pelo Sistema Eletrônico de Informações SEI. Processo número 37.068 de 2023. Juiz relator Júlio Neves, juiz revisor Sérgio de Moura. Para o tribunal conhecer representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Felipe Eric Biondi Gomes. O juiz relator desse processo solicitou inclusão no processo. Palavra com o senhor juiz relator, juiz Júlio Neves. Muito alto. Senhor presidente, senhores juízes, trata-se de analisar o fato da navegação impropriedade da embarcação envolvendo o veleiro Ganges, ocorrido na costa de Tramandaí, Rio Grande do Sul, sem acidentes pessoais, materiais ou poluição ambiental. Dos depoimentos com o documento constados, traz que o veleiro tem 12 metros de comprimento, está classificado para atividade de recreio em área de navegação interior. Nesse dia, estava na área costeira do município de Tramandaí, e por volta de 19h10, por meio da Transpetro, agência da Capitania do Esporte de Tramandaí, foi informada que um veleiro nas proximidades da Monoboy e da Transpetro estava com problemas em sua propulsão e havia solicitado apoio a uma de suas embarcações para rebocá-la até um cais próximo. Após o apoio prestado, o veleiro adentrou o rio e atracou nas dependências da Transpetro. Uma equipe de inspetores navais verificou que a embarcação possuía 3 tripulantes com boas condições de saúde e que o veleiro apresentava problemas em sua propulsão. Tal irregularidade é decorrente de uma avaria na mangueira de alimentação de combustível que permitia a entrada de ar no sistema, impedindo assim a partida do motor. Nessa oportunidade foi realizada a inspeção da embarcação, verificando que não possui autorização para realizar a derrota pretendida pelo comandante, em virtude de ser classificada para navegação interior. Sendo assim, a equipe de inspeção, a fim de evitar a sua evasão, lacrou a embarcação. Do acidente não houve acidentes pessoais, materiais ou poluição hídrica. Durante o inquérito foram ouvidas 2 testemunhas junto à documentação de praxe. O laudo de exame pericial, os peritos concluíram que o fator operacional contribuiu, porque o condutor assumiu risco em navegar em área qual a embarcação não estava classificada. No relatório, o encarregado do inquérito concluiu no mesmo sentido e apontou como possível responsável o condutor do veleiro. A notificação formalizada, a doutora Procuradoria ofereceu representação contra o indiciado, com foco no artigo 15, a linha A, porque a embarcação não está classificada para aquela área de navegação. Senhores juízes, eu entendo que a propriedade de embarcação caracteriza o fato da navegação, mas no caso em questão, o veleiro de 12 pés, 12 metros, tem uns 40 pés, e não houve acidentes pessoais, poluição hídrica, ou entendo que por celeridade processual e economia também, apontar apenas como uma infração à relesta, para não levar muito tempo até a gente aplicar essa punição. Então, entendo que considerar apenas a infração ao relesta e não receber a representação e publicar nota para arquivamento. Obrigado. Palavra com o senhor, juiz revisor. Acompanho o juiz relator na íntegra, concordando. Obrigado. Palavra aberta para discussão. Não havendo comentários, palavra com o senhor juiz relator, juiz Júlio Neves, para apresentar seu voto. Senhor presidente, senhores juízes, não receber a representação e publicar nota para arquivamento. Obrigado. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Sérgio de Moura. Voto com o relator. Obrigado. Como voto os demais juízes? De acordo. Então, decidiu o Tribunal Marítimo por unanimidade não receber a representação nos termos do voto do senhor juiz relator, juiz Júlio Neves. Publicação do voto no processo número 37.068 de 2023. Decidiu o tribunal, por unanimidade, não receber a representação e publicar nota para arquivamento nos termos do voto do senhor juiz relator. Processo número 35.376 de 2022. Juiz relator Marcelo Davi Gonçalves, juiz revisor Átila Lancuri.
para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Benilton Rodrigues de Araújo, Pedro de Lima Pérez, Comércio e Navegação Prates Limitada. Advogado Dr. Caio César da Silva Carvalho. Palavra com o senhor juiz relator, juiz Marcelo Davi, para apresentar seu relatório. Excelentíssimo senhor juiz presidente, excelentíssimos senhores juízes, no dia 18 de junho de 2020, cerca da 1h, ocorreu o encalhe de um comboio formado pelo empurrador Antônio Prates, com balsas Caimã 3 e Caimã 4, em frente à fazenda Santo Agostinho, nas proximidades da comunidade do Boto, área de navegação interior do município de Parintins, Amazonas, com danos materiais. No inquérito realizado pela capitania local, foram ouvidas testemunhas, realizado o laudo pericial, juntada a documentação de praxe. Consta que por volta da 1h do dia 18 de 2020, de junho, ocorreu o encalhe do comboio formado na forma de escrita, na profundidade de 5,40 metros da margem. No dia 17 de junho, por volta das 9h30, o empurrador e a balsa que subiram o Rio Amazonas foram apreendidos pela equipe de inspeção naval próxima à Vila Amazônica, no município de Parintins, conforme consta do auto de apreensão 035-036 de 2020. Foi determinado que o comboio atracasse na cidade para providências cabíveis, sendo todas as notificações assinadas pelo condutor Benilton Araújo, que foi nomeado como fiel depositário da embarcação. Apesar das notificações, o comboio não atracou no município de Parintins, seguindo viagem com destino à cidade de Manaus. No dia subsequente, nas proximidades da fazenda de Santo Antônio, comunidade do Boto, município de Parintins, o comboio formado pelo empurrador e balsas, que navegava subindo o rio, encalhou. Depoimentos uniformes, o laudo de exame pericial indireto, os peritos consignaram que o condutor do comboio, Benilton, marinheiro fluvial de Convés, encontrava-se com o prazo da respectiva carteira de inscrição vencida e não poderia pilotar o comboio. Que o comboio saiu da cidade de Belém com destino a Manaus sem estar devidamente despachado e próximo à Vila Amazônica foi abortado pela equipe de inspeção naval, qual constatou que o comboio estava sendo conduzido por pessoal não qualificado e sem título de inscrição e com certificados ou documentos equivalentes expedidos num prazo vencido, onde foi apreendido, auto de apreensão citado. Os peritos apuraram que houve deficiência de equipagem, eis que a soma das arqueações constantes do comboio era de 1.631 AB. Nesse sentido, prevê cartão de tripulação de segurança que comboios acima de 750 até 3.000 AB deve ser comandado por um piloto fluvial e o imediato ser um mestre fluvial, configurando deficiência de equipagem. Apontaram como causa provável do acidente a falta de tripulante qualificado. As causas determinantes seriam imprudência, imperícia e negligência do comandante que pilotava o comboio ao não observar as medidas de precaução e segurança, navegando muito próximo à margem do rio, em um trecho de pouca visibilidade, colocando em risco as vidas. Imperícia do comandante, pois, sendo aquaviário, não tinha qualificação, experiência e aptidão necessárias. Negligência por quem comandava o comboio pela falta de atenção à navegação, por deixar de providenciar a manutenção preventiva necessária na bomba injetora do motor do rebocador de saída que avariou-se. Em relatório, o encarregado apontou que o fator operacional contribuiu para o acidente, tendo em vista a falta de manutenção na bomba injetora, bem como o fator operacional devido a erros de navegação e deficiência de equipagem, apontando, então, como responsáveis, Benilton Rodrigues de Araújo, Pedro de Lima Pérez, que eram os condutores, e a empresa proprietária Comércio de Navegação Prates, proprietária do empurrador. A douta Procuradoria ofereceu representação em face dos 3 indiciados, com fulcro no artigo 14A e 15A da nossa lei. Citados, os representados foram regularmente defendidos por defesa de igual conteúdo,
alegando que o laudo pericial afirma a deficiência de equipagem foi a causa. Porém, é importante registrar que os profissionais contratados possuíam experiência necessária. Ambos são conhecedores da região e, ainda que pese o fato de não haver compatibilidade no credenciamento dos mesmos, fato é que a força que a corredeira exerceu sobre o comboio foi tanta que tirou o mesmo do percurso traçado. Face à conclusão pericial, tem-se que é improcedente a afirmativa de que os representados, notadamente a recorrente, infringiram as normas de procedimentos estabelecidos pela segurança do tráfego aquaviário, fato que contribuiu sobremaneira para a ocorrência do fato da navegação. A defesa entende que, por mais que a condução do comboio estivesse sob a responsabilidade de outra tripulação, o encalhe teria ocorrido da mesma forma, já que, sem dúvidas, a corredeira forte, naquele momento, é que causou efetivamente o acidente de encalhe, requerendo que os três sejam exculpados. Na fase de instrução, nenhuma prova foi produzida, em alegações finais manifestaram-se as partes. É o relatório. Obrigado. Palavra com a senhora, representante da Procuradoria Especial da Marinha, Procuradora Daniela Schumacher. Senhor juiz presidente, senhores juízes, a Procuradoria reitera os termos da sua peça por entender que é evidente que o fato foi resultado da imprudência, imperícia e negligência dos representados. Portanto, deve responder pelo acidente os condutores do comboio formado pelo empurrador Antônio Prates, com as balsas Caima 3 e Caima 4. Senhores Benilton Rodrigues de Araújo e senhor Pedro de Lima Pérez, pois atuaram com imprudência, imperícia e negligência, navegando próximo à margem do rio em trecho com pouca visibilidade. E, apesar de serem aquaviários, não possuem habilitação e experiência necessárias para conduzir o referido comboio. E por não providenciar a manutenção preventiva necessária da bomba injetora do motor do empurrador na saída do comboio. Importante ressaltar que o senhor Benilton Rodrigues de Araújo, marinheiro fluvial auxiliar de Convés, não poderia pilotar o comboio devido à soma das arqueações brutas, ser de 1.631, ou seja, a partir de 750B, o comandante deve ser um piloto fluvial e o imediato um mestre fluvial. Da mesma forma, merece reprimenda também Comércio e Navegação Prates Limitada, pessoa jurídica de direito privado, proprietária do empurrador Antônio Prates, por imprudência, em razão de ter contratado 2 aquaviários sem habilitação, experiência ou aptidão necessária para conduzir esse tipo de embarcação envolvida no acidente. Por estas razões, a Procuradoria ratifica o pedido de condenação dos representados, com fundamento nos artigos 14, a linha A, encalhe, e artigo 15, a linha A, deficiência de equipagem da Lei 2.180 de 54. Obrigado. Palavra com o senhor, juiz relator, juiz Marcelo Davi, para apresentar suas conclusões. Excelentíssimo senhor juiz, de tudo que consta nos presentes autos, verifica-se que as causas determinantes do encalhe foram o erro de navegação, a falta de qualificação dos tripulantes e de manutenção da embarcação, que provocou a avaria na bomba injetora. O conjunto probatório foi uníssono ao apontar a deficiência de equipagem do comboio, como muito bem demonstrado pelo laudo pericial e relatório do inquérito, a falta de despacho da embarcação que navegava à revelia da autoridade marítima e a deficiência de manutenção preventiva, que deu origem à avaria na bomba injetora. Como se não bastasse, os condutores ainda permitiram a navegação muito próxima à margem do rio, em um trecho com pouca visibilidade, colocando em risco as vidas e fazendas de bordo até o encalhe. Por último, os representados respeitaram as determinações da autoridade marítima, descumprindo o auto de apreensão referido. A empresa proprietária é diretamente responsável por permitir a navegação com tripulação desqualificada, por não providenciar o despacho e não realizar uma manutenção preventiva da embarcação, enquanto os demais cometeram erro de navegação, assim como permitiram a singradura, apesar de conhecerem as restrições acima descritas. Diante do exposto, deve ser julgada integralmente procedente a representação, condenando os representados. Obrigado. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Átila Cury, para apresentar suas conclusões. Completamente de acordo com o relator. Essas embarcações aí, quando formam o comboio e não tem o aquaviário correspondente à categoria que tem que ter para aquela tonelagem, fogem do despacho. E nesse caso aí, o que agrava a situação é ele ter fugido, eles terem
Na verdade, isso é quase na capitania deveria ser motivo para IPM, né? Rompeu o lacre, violou a apreensão da embarcação. Acompanho integralmente o juiz relator. Obrigado. Palavra aberta para discussão. Não havendo comentários, palavra com o senhor juiz relator, juiz Marcelo Davi, para apresentar seu voto. Letra A. Quanto à natureza e extensão do acidente, encalhe de comboio com danos materiais. Quanto à causa determinante, deficiência de manutenção, de equipagem, erro de navegação. Decisão. Julgar acidente como decorrente da imprudência e negligência da empresa proprietária, condenando a pena de multa de 8.000 FIR e o pagamento integral das custas, e condenar os demais representados a pena de suspensão para exercício profissional por 2 meses, na forma dos artigos da Lei 2.180 de 54. Obrigado. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Átila Cury, para apresentar seu voto. Eu achei um pouco alta a penalidade, mas eu vou acompanhar o relator. Obrigado. Como votos dos demais juízes? De acordo. Então, decidiu o Tribunal Marítimo por unanimidade, nos termos do voto do senhor juiz relator, juiz Marcelo Davi. Publicação do voto no processo número 35.376 de 2022. Decidiu o tribunal, por unanimidade, julgar procedente a representação da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o primeiro e segundo representados a pena de suspensão para exercício profissional por 2 meses e a terceira representada a pena de multa de 8.000 FII e ao pagamento integral das custas. Processo número 36.174 de 2022. Juiz relator Nelson Cavalcante, juiz revisor Júlio Neves. Para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Luciano Mendes de Lima, advogado doutor Nestor Rodrigues da Silva Neto. Palavra com o senhor juiz relator, juiz Nelson Cavalcante, para apresentar seu relatório. Senhor juiz presidente, senhores juízes, eu tô vendo aqui que eu fiz uma confusão, abri o processo errado, eu acabei de fazer uma coisa aqui, peraí. Deixa eu corrigir um errinho material aqui. Lá. X. Desculpem aí, porque são muitas emoções. E esse aqui é do outro processo. Esse aqui agora sim é do... Peraí. Esse aqui agora sim é do 3674 Urutu. Perfeito. Ok, vamos lá. Agora sim. Vamos lá. Senhor juiz, senhor juiz-presidente, esses autos tratam do naufrágio do empurrador no Rio São Francisco, ocorrido em 22 de janeiro de 2022, na parte da tarde, em Cariranha, Bahia, que, por consequência, levou ao óbito por afogamento de um senhor chamado Davi Jesus e a perda da embarcação. Envolve esse acidente o empurrador Urutu, com 7 metros de comprimento, 2,2 de boca, 2,3 AB. Ele é classificado como rebocador e empurrador, apesar desse pequeno porte, para navegação interior, e é inscrito na Agência Fluvial de Bom Jesus da Lapa, sob a propriedade de Andrei de Souza Costa. Segundo consta dos autos, esse empurrador realizava uma travessia entre as localidades de Pontal de Cariranha e Porto do Marinho, conduzida pelo senhor Luciano Mendes de Lima. Iam a bordo também os senhores Davi de Jesus, Fredson Silva de Souza e Osmar Antônio da Silva Júnior. E a cerca de 1.800 metros do final da travessia, houve uma entrada de ar no sistema de combustível do motor que o paralisou, deixando a embarcação à deriva. Os passageiros que estavam indevidamente a bordo, uma vez que a lotação da embarcação só permitia um tripulante, se deslocaram para o mesmo bordo, causando a desestabilização e o emborcamento e seguido de naufrágio em um local com profundidade de 7,5 metros. Os ocupantes conseguiram nadar até a margem, com exceção do senhor Davi, que afundou junto com a embarcação, vindo a falecer. Durante o inquérito foram ouvidos 6 testemunhas. Os ocupantes do empurrador foram uníssonos ao afirmar que o senhor Luciano Mendes de Lima, condutor, estava dentro da praça de máquinas, tirando a entrada de ar, quando o senhor Davi se movimentou para entrar na praça de máquinas a fim de ajudá-lo, causando a perda de estabilidade e, consequentemente, o naufrágio. E atribuíram responsabilidade pelo acidente ao senhor Davi, que não deveria ter se movimentado.
Eu repito praça de máquinas porque assim está no inquérito, mas uma embarcação desse tamanho tem uma praça de máquinas, deve ser um pouquinho, um degrauzinho abaixo onde estava lá o motor, né? O senhor Luciano Mendes de Lima afirmou que exercia a função de mecânico e que o empurrador estava autorizado a transportar 5 pessoas. O proprietário da Urutu, o senhor Andrei de Souza Costa, disse que no momento do acidente estava em Salvador e que tomou conhecimento do ocorrido pelas redes sociais. Disse que o responsável pela embarcação no dia era o senhor Peri e que a embarcação de nome Urutu, de sua propriedade, ainda estava desaparecida, conforme o boletim de ocorrência registrado na delegacia de Cariranha, no dia 24 de janeiro de 2022, não podendo afirmar sequer se a embarcação naufragada seria a sua, pois não houve autorização de sua parte para o uso da mesma por qualquer pessoa. O senhor Fredson Silva de Souza, que era passageiro, na sua reinquirição, informou que o senhor Davi disse que era muito amigo do proprietário e que poderia pegar a embarcação, indo até a casa do senhor Luciano para o mesmo conduzi-la. O depoente afirmou que fizeram uso da embarcação sem autorização do dono. Os peritos encarregados do inquérito concluíram que a causa do acidente foi a negligência e imprudência do condutor por não cumprir o limite de passageiros conforme o TI, transportando pessoas em excesso, o que comprometeu a estabilidade da embarcação, apontando Luciano Mendes de Lima como responsável pelo naufrágio. O indiciado foi notificado do resultado do inquérito e apresentou defesa prévia por meio de advogado devidamente constituído, na qual alegou que tomou todas as precauções necessárias e obrigatórias para a condução do empurrador e que todos os a bordo foram orientados previamente sobre os riscos. Ademais, em que pese todos estarem usando colete salva-vidas, o senhor Davi estava embriagado e não conseguiu sair do rio, mesmo sendo um exímio nadador. Acrescentou que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima. Pois bem, esses autos vieram ao Tribunal Marítimo que encaminhou a PEN, que acusou Luciano Mendes de Lima, na qualidade de condutor do empurrador, com fulgo nos artigos 14A e 15E da nossa lei. E também falou que o senhor Davi mereceria reprimenda, mas estaria extinta a sua punibilidade com seu óbito e pediu que a capitania fosse informada de infrações ao RLESTA. Essa representação foi recebida em 18 de maio de 2023. Luciano Mendes Lima foi citado regularmente e apresentou contestação tempestiva por meio de advogado. Em sua defesa, argumenta que o incidente se deu por culpa exclusiva de Davi de Jesus, que estava embriagado e se movimentou a bordo enquanto o representado estava ocupado tentando fazer com que o motor voltasse a funcionar. Afirmou que todos os depoimentos tomados durante o inquérito são uníssonos em apontar a culpa exclusiva do embarcamento ao senhor Davi, que se tivesse respeitado sua orientação não teria provocado o acidente. Afirmou ademais que o barco havia sido emprestado ao senhor Davi, que fazia muitos anos que ele era empregado do proprietário do barco e que seria de conhecimento comum que o proprietário tinha muita confiança nele. Com base nesses argumentos, pede que a representação seja julgada improcedente. Aberta instrução, nenhuma prova foi produzida. Em alegações finais, somente a Procuradoria se manifestou, reportando seu inicial e seu relatório, senhor presidente e senhores juízes. Obrigado. Palavra com a senhora representante da PEN, procuradora Daniela Schumacher. Senhor juiz presidente, senhores juízes, trata-se o presente julgamento de uma deriva seguida de naufrágio do rebocador Urutu, que resultou na morte do senhor Davi de Jesus. Restou comprovado nos autos que a causa determinante do acidente foi decorrente da perda de estabilidade da embarcação em função do excesso de passageiros de forma irregular e o deslocamento dos mesmos a bordo, ocasionando seu naufrágio. Portanto, a Procuradoria reitera os termos da sua peça por entender que restou evidente que o acidente foi, sim, resultado de uma série de fatores derivados de imprudência. Nesse sentido, o senhor Luciano Mendes de Lima, na condição de senhor Luciano Mendes de Lima teve uma conduta imprudente e negligente ao conduzir a embarcação com o número de tripulantes ocupantes acima de sua capacidade, com total desacordo com o TIE. Ademais, utilizou a embarcação sem permissão do proprietário e com habilitação vencida. Logo, sua conduta não só contribuiu para o naufrágio do empurrador, como colocou em risco a segurança da navegação, como a salvaguarda da vida humana no mar, que infelizmente levou a óbito o senhor Davi de Jesus, conforme consta as folhas 60. Por estas razões, a Procuradoria ratifica o pedido de condenação do representado, com fundamento no artigo 14, a linha A, e artigo 15, a linha E da Lei 2.180, de 54. Obrigado. Palavra com o senhor juiz relator, juiz Nelson Cavalcante, para apresentar suas conclusões. Obrigado, senhor presidente. A Procuradoria acusou o senhor Luciano de ser, ao mesmo tempo, imprudente e negligente ao conduzir a embarcação com o número de ocupantes acima de sua capacidade, em total desacordo com o TI,
de haver utilizado a embarcação sem a permissão do proprietário e com sua habilitação vencida, condutas que teriam contribuído para o naufrágio e colocado em risco a segurança da navegação e a salvaguarda das pessoas embarcadas. Ele contestou, afirmando que era empregado do proprietário e tinha dele confiança. Não negou que havia excesso de pessoas a bordo, nem que conduzia com sua habilitação vencida. O naufrágio da embarcação, conforme se depreende das provas dos autos, se deu por um conjunto de fatores que se inicia com excesso de passageiros a bordo. Somou-se a isso a paralisação do motor e a movimentação de um dos ocupantes a bordo, desestabilizando o barco. Ora, barcos devem se manter estáveis quando seus ocupantes se movimentam a bordo, o que demonstra que o empurrador Utu não tinha de fato capacidade para mais que uma pessoa embarcada, como descrito em seu título de inscrição. Assim, tendo representado permitido o transporte de 5 pessoas em um barco capaz de transportar apenas uma, assumiu o risco de que, em uma eventualidade como aquela que enfrentou, o barco emborcasse, devendo ser responsabilizado tanto pelo naufrágio como também pelo risco enfrentado pelas pessoas que estavam a bordo, como concluo. Obrigado. Palavra com o senhor Juiz Revisor, Juiz Júlio Neves, para apresentar suas conclusões. Senhor presidente, senhor juiz, está classificado como um empurrador, mas é uma pequena canoa de tolda, né? É um barco pequeno, 7 metros, e uma tolda, né? Realmente comporta 5 pessoas, mais ou menos. Mas eu entendo aí no mesmo sentido do juiz relator, com as conclusões dele. Então, obrigado. Palavra aberta para a discussão. Não havendo comentários, palavra com o senhor juiz relator, juiz Nelson Cavalcante, para apresentar seu voto. Senhor juiz presidente, senhor juiz, quanto à natureza e extensão do acidente ou fato da navegação. Naufrágio e fato, na verdade. E fato da navegação. Naufrágio de empurrador e exposição a risco das vidas fazendo embarcados com a morte de um passageiro por afogamento. Causa determinante, excesso de passageiros aliado ao movimento de um dos passageiros enquanto a embarcação descia o rio à deriva devido à paralisação do motor. Decisão, julgar o acidente da navegação capitulado no artigo 14A e o fato da navegação capitulado no artigo 15E como decorrentes da imprudência do senhor Luciano Mendes de Lima, aplicando-lhe penas cumuladas de repreensão e multa no valor de 500 UFIR, com fogo do artigo 121, incisos 1 e 7, combinado com 124, inciso 1 e 135, inciso 2, todos da nossa lei. Custos processuais pelo representado. Outras medidas, oficiar a Capitania Fluvial de Juazeiro, para que possa, na forma do artigo 33, parágrafo único da Lesta, aplicar as sanções cabíveis ao senhor Luciano Mendes Lima, condutor da embarcação, por não portar documentação relativa à sua habilitação, que estava vencida quando do acidente, e por empregar a embarcação classificada para atividade rebocador e empurrador no transporte de passageiros, embora o TI não permitisse mais que um tripulante. Obrigado. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Júlio Neves, para apresentar seu voto. Com o relator, senhor presidente. Obrigado. Com o voto dos demais juízes? De acordo. Então, decidiu o Tribunal Marítimo por unanimidade, nos termos do voto do senhor juiz relator, juiz Nelson Cavalcante. Publicação do voto no processo número 36.174 de 2022. Decidiu o tribunal, por unanimidade, julgar procedente a representação da Procuradoria Especial da Marinha, condenando a representada a pena de repreensão cumulativamente com a pena de multa de 500 UFI, custas processuais pelo representado. Outras medidas, oficiar a Capitania Fluvial de Juazeiro as infrações ao relesta. Processo número 34.680 de 2021. Juiz relator, Júlio Neves. Juiz revisor, Sérgio de Moura. Para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Bisvanate Seti, advogado Dr. Gabriel Teixeira de Oliveira Júnior, Mauro Fernandes Júnior, Revel, Estil Correia Val, advogada DPU do Rio de Janeiro, Lalite Manactala, Ivaldo Reis Vilar, advogado, Lalite Manactala, advogado Dr. Gabriel Teixeira de Oliveira Júnior, Ivaldo Reis Vilar, advogado Dr. Jaime Fernandes Batalha. Palavra com o senhor juiz relator, juiz Júlio Neves, para apresentar seu relatório. Senhor presidente, senhores juízes, trata-se de exposição a risco envolvendo o navio a motor Shandong Dade,
ocorrido no dia 8 de junho de 2019, por volta de 12 horas, na área de fundeio da Baía de São Marcos, São Luís do Maranhão. Quando eu estava em atividade de mergulho, o prestador de serviço da empresa PNG, na ocasião em que o mergulhador Washington de Jesus não retornou à superfície e, ao ser retirado da água, não possuía mais vida, sinais vitais. 2 depoimentos colhe documento custados, traz que estava sendo realizada a inspeção e limpeza do casco do navio a motor, estava a 34 milhas náuticas da costa. Por volta de 8 horas, a equipe de mergulho iniciou as operações, sendo que o senhor Washington não mergulhou nesse período. Por volta de 11h10, os mergulhadores finalizaram a limpeza do casco e a equipe foi almoçar na própria embarcação de apoio. Segundo o relato, a embarcação Atalaia, no período da tarde, a equipe mergulharia apenas para fazer inspeção visual e registro fotográfico para ser entregue ao navio. Por volta de 12 horas, o Washington, o mergulhador, começou a mergulhar sozinho, apesar de seu filho, Stilval, ser contrário àquele procedimento, devido às condições de maré, que estava em vazante, e pelo posicionamento da embarcação de apoio de mergulho, a Atalaia 1, em relação ao navio a motor, porque a força da corrente marinha empurrava o mergulhador para baixo do navio, e também porque tinham acabado de almoçar. O mergulho iniciou na proa por bordo de Boreste. O Stil, que é o filho do mergulhador acidentado, ficou guiando a mangueira de suprimento de ar umbilical enquanto Washington mergulhava. Por volta de 12h25, quando a mangueira de suprimento de ar já estava na posição a meio do navio, na direção do porão de carga 5, percebeu que a mangueira estava indo na direção do fundo do navio e estava passando mais do que o normal. Então, tentaram estabelecer a comunicação com Washington, puxando a mangueira de suprimento de ar intervaladamente, mas não obtiveram êxito. Nesse momento, começaram a recolher a mangueira de suprimento de ar para trazer o Washington à superfície. A vítima chegou à superfície sem apresentar sinais vitais. A equipe de mergulhadores colocou o Washington no convés da embarcação Atalaia 1 e iniciaram o processo de reanimação respiratória. O imediato segundo oficial de náutica do navio a motor Shandong desceram para a embarcação Atalaia 1 e ajudaram no processo de reanimação. O imediato checou o pulmão e o processo de reanimação durou 40 minutos, mas sem êxito. Os peritos destacaram que no equipamento de mergulho foi periciado, pois a comunicação do fato chegou à Capitania dos Portos em forma de denúncia, na noite de 8 de junho. E quando os peritos compareceram ao local, os equipamentos de mergulho já haviam sido retirados da embarcação Atalaia. Durante o inquérito foram ouvidas 11 testemunhos juntados à documentação de praxe. Os depoimentos encontram-se no relatório. No relatório, o encarregado do inquérito concluiu que o fator material contribuiu pela utilização dos equipamentos de mergulho que não eram certificados para o fato da navegação e que o fator operacional também contribuiu nos seguintes termos. Abro aspas, a inexistência do plano de operação de mergulho e plano de contingência, a contratação de empresas de mergulho sem cadastro, sem equipamentos de mergulho certificado, o bote escolhido para a realização da operação, inspeção e fotografia do casco, uma vez que a corrente marinha tendia a empurrar o mergulhador para baixo do navio, obrigando a fazer maior esforço de deslocamento e voltar à superfície. E também o fato do mergulhador acidentado estar mergulhando sozinho e não ter um segundo mergulhador pronto para executar um eventual resgate de emergência, que pudesse levar o suprimento de ar e realizar a volta à superfície de maneira controlada. Apontou os responsáveis pelo fato da navegação. A doutora procuradora ofereceu representação contra o representante da empresa Angro, que é a operadora do navio, Mauro Fernandes, que é o diretor da empresa PNG, que foi contratada para fazer a limpeza, Estil Corrêa, que é um mergulhador que opera ar comprimido, que é o pai da vítima, Lalit, o indiano, que é o comandante do navio mercante, o navio motor Shandong, e Ivaldo Reis, que é o comandante do bote Atalaia, com foco no artigo 15, a linha E. Entendeu a doutora Procuradoria que houve imprudência e negligência da vítima, entretanto, requereu pela extinção de sua punibilidade em face ao óbito. A representação foi recebida, os representados citados, foi também enviado para a CONATPA, e os representados foram citados, e o representado Ivaldo Reis requereu uma preliminar de mérito, que ainda não foi saneada a ser julgada nessa corte. Ok? Então vamos ao preliminar.
Palavra com a senhora representante da PEN, procuradora Daniela Schumacher. Senhor juiz presidente, senhores juízes, quanto às questões preliminares suscitadas pela defesa do representado Evaldo Reis Vilar, em que sustenta a inépcia da representação e prescrição, não merecem prosperar. A representação descreveu de forma minuciosa e objetiva os fatos com todos os elementos e circunstâncias que lhes são essenciais. Quanto à alegação da prescrição, o acidente ocorreu em 2019. Ademais, o prazo prescricional ocorre após 5 anos. Todavia, existem várias interrupções da prescrição, as quais fazem com que o prazo comece a contar do início. Diante do exposto, promove-se pelo indeferimento da arguição das preliminares apresentadas pela defesa do representado Evaldo Reis Vilar. Obrigado. Palavra com o senhor juiz relator, juiz Júlio Neves, para apresentar suas conclusões. Senhor presidente, senhores juízes, a representação preencheu os requisitos legais e formais exigíveis de acordo com o artigo 64 do Regimento Interno e também 319 do CPC, bem como especificou claramente nos fatos e fundamentos jurídicos elencados, lastreado no conjunto probatório do IFN. A conduta dos agentes respectivos enquadramento legal, seja no artigo 15, a linha E, sendo as penalidades previstas no artigo 121 desta mesma lei. E quanto à prescrição, o caso em tela ocorreu no dia 8 de junho de 2019, havendo a interrupção do prazo quando foi instaurado o inquérito, em 10 de junho de 2019, e também a representação foi recebida em 16 de novembro de 2021. Representado foi regularmente citado, assim não há de se falar de prescrição da ação punitiva. Então, entendo por rejeitar as preliminares. Obrigado. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Sérgio de Moura, para apresentar suas conclusões. Tendo nada a acrescentar, acompanho na íntegra o juiz relator. Palavra aberta para... Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Não havendo comentários, palavra com o senhor juiz relator, juiz Júlio Neves, para apresentar seu voto. Senhor presidente, senhores juízes, voto por rejeitar as preliminares. Obrigado. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Sérgio de Moura. Voto com o relator. Obrigado. Como votam os demais juízes? De acordo. Então, decidiu o Tribunal Marítimo por unanimidade, nos termos do voto do senhor juiz relator, juiz Júlio Neves, em rejeitar a preliminar. Vamos voltar ao julgamento. Palavra com a senhora representante da PEN, procuradora. Continuação. Sim. Desculpa. Senhor presidente, então, continuando o relatório, certo. O comandante do navio motor apresentou a defesa, farei a leitura nas conclusões. O representante da operadora do navio também apresentou a defesa, farei a leitura nas conclusões. O senhor Evaldo, que foi das preliminares, também no mérito se manifestou. E o representado Estilval, que foi excitado por edital e defendido por DPU por negativa geral. O Mauro Fernandes foi regularmente citado e foi declarado sua revelia. Aberta a instrução, nenhuma prova foi produzida. Em alegações finais, a PEN reiterou seus termos e os representados permaneceram silentes. É o relatório, senhor presidente, senhores juízes. Obrigado. Agora sim, palavra com a senhora representante da PEN, procuradora Daniela Schumacher. Senhor juiz presidente, senhores juízes. A PEN representou em face de 5 participantes envolvidos no fato da navegação. Eis que o mergulho realizado em mar aberto é considerado uma condição perigosa por envolver riscos adicionais ou condições adversas. Ademais, não existia plano de operação de mergulho e plano de contingência, sendo contratada empresa de mergulho sem cadastro e sem equipamento de mergulho certificado, bem como foi empregada uma embarcação inadequada para atuar como embarcação de apoio. Desse modo, devem responder pelo fato o diretor da empresa, na pessoa do senhor Mauro Fernandes Júnior, pois além de ser subcontratado à empresa subaquática, serviços técnicos submarinos, e tentar se eximir da corresponsabilidade, contratou a empresa não cadastrada junto à Capitania dos Portos do Maranhão. O operador do navio, na pessoa do senhor Bizanati,
ZET, da mesma forma, foi imprudente ao contratar empresa não cadastrada junto à Capitania dos Portos do Maranhão. Também não formalizou o acordo com a empresa PNG Portos Serviços Portuários. Portanto, não há instrumento contratual, bem como deixou de exigir documentos essenciais para a execução da atividade subaquática previstos no anexo 6 da NR 15. O comandante da embarcação Atalaia 1, senhor Ivaldo Reis Vilar, mesmo não sabendo se a sua embarcação não era adequada e ou classificada para a realização da faina de apoio à atividade subaquática, concordou em participar dessa empreitada, não disponibilizou os meios necessários para garantir a integridade física dos mergulhadores, pois permitiu que o mergulhador utilizasse o compressor do navio e a sua embarcação não dispunha de recursos para atendimento em caso de acidente de mergulho, como prevê a norma 15. O comandante do navio, senhor Lalit Manactala, por ter permitido que o mergulhador Washington de Jesus Caldas Duval utilizasse o compressor do navio para atividade subaquática. Por fim, o senhor Estil Correia Val, embora tenha realizado as atividades de mergulho na companhia dos outros membros, por vários dias não forneceu os dados dos componentes da equipe de mergulho sob a alegação de não saber. Deixou também de comunicar a ocorrência do acidente à Capitania dos Portos, bem como não lacrou e apresentou o material de mergulho utilizado para ser periciado. Ademais, a imprudência e negligência do senhor Washington de Jesus Caldas, com a sua vida ao realizar mergulho sem respeitar as normas de segurança, contribuiu também para o fato da navegação e sua consequente morte. Contudo, em virtude do seu óbito, requer o conhecimento expresso deste tribunal no sentido de distinguir a sua punibilidade. Por estas razões, a Procuradoria ratifica o pedido de condenação dos 5 representados, com fundamento no artigo 15, a linha E, exposição a risco, da Lei 2180 de 54. Obrigado. Palavra com o senhor, juiz relator, juiz Júlio Neves, para apresentar suas conclusões. Senhor presidente, senhores juízes. Segundo o depoimento do comandante do navio, Shandong, o operador do navio Anglo-Ster, que é o operador do navio Shandong, contratou a empresa de mergulho PNG Paranaguá para realizar a operação de mergulho. Entretanto, segundo o relato dos tripulantes da embarcação Atalaia 1, quem realizou a operação de mergulho para a limpeza do casco foi a empresa Subaquática e Serviços Técnicos Submarinos, que era subcontratada pela empresa PNG Paranaguá. A embarcação Atalaia foi contratada por essa empresa, que foi subcontratada, a Subaquática e Serviços, foi contratada para transportar os equipamentos de mergulho e limpeza de casco, e também servir de plataforma de mergulho, sendo que os equipamentos para a realização do serviço de propriedade da empresa de mergulho subcontratada. Essa empresa, Subaquática e Serviços Técnicos, era de propriedade do mergulhador acidentado Washington, que também era o supervisor de mergulho e responsável pela operação. O suprimento de ar para o mergulhador era fornecido pela superfície através do umbilical. Foram passadas algumas fotos que mostrou essa embarcação Atalaia, mostrou o compressor e os tanques, né, os reservatórios, e também a situação, essa aí ilustra bem, mergulhando sem o cilindro em si, mergulhando apenas com um cordão umbilical. O suprimento de ar para o mergulhador é fornecido pela superfície através do umbilical, reservatório de ar comprimido e compressor. Os peritos ressaltaram que esse procedimento está em desacordo com as normas da Autoridade Marítima para atividade subaquática, por não oferecer segurança ao mergulhador. Aqui eu fiz um extrato da norma, tem a norma 15.306, que item 0306, que é a comunicação de acidentes de mergulho. Todo acidente de mergulho que promove lesão corporal, perturbação funcional, de capacidade de trabalho, no último caso, morte. Resumindo um pouquinho, deve ser comunicado imediatamente à Escola de Mergulho, à Capitania dos Portos, delegacia ou agência, e também deve ser enviada a cópia para a DPC. Tem também no item 0404 da norma 15, no caso eu peguei da versão 2, que era a vigente à época, são obrigações do contratante, exigida da empresa de mergulho contratada, o contrato, fiel ao cumprimento de procedimentos estabelecidos em normas, exigida da empresa de mergulho contratada a manutenção, tem vários fatores de disponibilizar todos os meios necessários, tá? Aqui essas obrigações que estão na norma 15. No momento do acidente, o mergulhador acidentado Washington, segundo depoimento, estava equipado com máscara facial, blusa de neoprene, nadadeiras, cinto de lastro e expirava através de uma válvula acoplada ao umbilical. O suprimento de ar para o mergulhador era fornecido pela superfície através do umbilical, reservatório de ar comprimido e compressor.
Ressalto que esse tipo de procedimento vinha sendo adotado anteriormente, conforme o registro fotográfico apresentado no IFN. Esse procedimento está em desacordo com as normas, por não oferecer segurança para o mergulhador. Dentre as deficiências constatadas, os peritos destacaram a falta de máscara facial completa, tipo full face, não utilização do cilindro para suprimento de ar de emergência para o mergulhador e não possuir sistema de monitoramento de videofonia com a superfície. A defesa de Bis Waltnaut, representante da empresa operadora do navio, sustenta que a limpeza do casco foi realizada por mergulhadores subcontratados pela empresa PNG e que o comandante e operadores do navio tomaram todas as cautelas e providências necessárias para ajudar a vítima. Apontou a vítima como responsável e aqui a fiscalização da equipe de mergulho caberia à Marinha do Brasil nos termos da norma 15. Não se diz razão à defesa, visto que foi imprudente ao contratar a empresa não cadastrada junto à Capitania dos Portos e não ter exigido documentos essenciais para a execução da atividade subaquática previsto no anexo 6 da NR15, bem como formalizado o contrato com a empresa PNG Portos e Serviços Portuários. A defesa de Mauro Fernandes Júnior, que é o diretor da empresa PNG, que foi contratada para mergulho, e essa empresa PNG que subcontratou a outra de propriedade do senhor Washington falecido. Ele permaneceu revel, e não há nada nos autos que possa afastar sua responsabilidade. Eis que foi imprudente ao subcontratar a empresa subaquática de serviços não cadastrados junto à Capitania dos Portos. A defesa de Ivaldo Reis, que é o comandante do bote Atalaia 1, ele sustenta que foi contratado pela empresa subaquática para transportar equipamentos de mergulho e limpeza do casco, também servindo de plataforma de mergulho, ou seja, os equipamentos para a realização dos serviços eram de propriedade da equipe de mergulhadores e não faziam parte da equipagem da embarcação Atalaia 1. Alegou ainda que caberia à Capitania dos Portos do Maranhão maior diligência na fiscalização das embarcações. Não assiste razão à defesa, pois a sua embarcação não era adequada e classificada para a realização de faina de apoio à atividade subaquática. E tampouco dispunha dos recursos para atendimento em caso de acidente de mergulho, como prevê a norma 15. A defesa de Stilval, por negativa geral, pela DPU por negativa geral, não foi capaz de afastar a sua responsabilidade. Eis que deixou de comunicar a ocorrência do acidente de mergulho à Capitania dos Portos, bem como não lacrou e apresentou o material de mergulho utilizado para ser periciado. Entretanto, em face do óbito do seu pai, deve ser aplicado o artigo 143. A acusação imputada a Lanit, que é o comandante do navio a motor, por ter permitido que o mergulhador utilizasse compressor do navio para atividade subaquática. Verifica-se nos autos que essa acusação tem respaldo nos depoimentos de Lorival, que é o chefe de máquinas da Atalaia, e também Janilson Dias Frost, que é o marinheiro da Atalaia. Entretanto, o compressor não foi periciado, não podendo afirmar que este era inadequado para carregar os cilindros de mergulho. Destaca-se que esse procedimento já vinha sendo adotado há alguns dias, não restando comprovado que a utilização do referido compressor tenha contribuído para a exposição a risco, devendo, portanto, ser exculpado. A imprudência e negligência da própria vítima, supervisor de mergulho e proprietário da empresa, que foi o senhor Washington, contribuíram sobremaneira para o fato da navegação. Entretanto, foi extinta a sua punibilidade em função do seu óbito, conforme requerido pela doutora Procuradoria. A causa determinante foi descumprimento da norma 15 DPC ao subcontratar a empresa sem credenciamento para realizar serviços de operações de mergulho, mergulhar sem equipamentos adequados e deixar de comunicar acidente de mergulho às autoridades. Pelo exposto, deve julgar parcialmente procedente a representação da PEN, exculpando o comandante do navio a motor, responsabilizando os demais representados. Na aplicação da pena, deve considerar que o fato da navegação provocou a perda de uma vida humana. É como concluo, senhor presidente e senhores juízes. Obrigado. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Sérgio de Moura, para apresentar suas conclusões. Diante de um relatório completo, nada a acrescentar, seguindo na íntegra o relator. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Não havendo comentários, palavra com o senhor juiz relator, juiz Júlio Neves, para apresentar seu voto. Senhor presidente, senhores juízes, quanto à natureza de extensão do fato da navegação, acidente com mergulhador durante a atividade de mergulho na área de fundeio da Baía de São Marcos,
São Luís do Maranhão, provocando a sua morte. Causa determinante: descumprimento da norma 15, ao subcontratar a empresa sem credenciamento para realizar serviço de operação de mergulho, mergulhar sem equipamentos adequados e deixar de comunicar o acidente às autoridades. Decisão: rejeitar a preliminar, exculpar o comandante do navio a motor e julgar o fato da navegação previsto no artigo 15, a linha E, como decorrente de imprudência dos demais representados, condenando bis Unaut, na condição de representante da empresa, que é o Anglo Eastern Ship, que é a operadora do navio mercante, a pena de multa de 1.000 FIR. Mauro Fernandes, na condição de diretor da empresa PNG, a pena de multa de 2.000 FIR. Ivaldo Reis, na qualidade de comandante do bote, a pena de multa de 300 FIR. Com fulcro no artigo 121, 7, parágrafo 5º, conforme 124, 9, parágrafo 1º e artigo 135, inciso 2, da Lei 2.180/54. Deixar de aplicar sanção a Estil Correia, na qualidade de mergulhador, conforme no artigo 143 da Lei Orgânica do Tribunal Marítimo. E custas processuais igualmente divididos pelos representados, isentando Estil Correia e Ivaldo Reis, conforme requerido em sua defesa. Outras medidas: enviar cópia do acordo ao Ministério Público do Estado do Maranhão e da CONATPA, e oficiar a Capitania dos Portos do Maranhão a infração à relesta do artigo 24 do relesta, conforme artigo 8, inciso 5, a linha B do lesta, cometida pelo comandante do navio Shandong e o comandante do bote Atalaia, Ivaldo Reis, e solidariamente, conforme artigo 34 do inciso 1 da lesta, Bismarck, que é o operador da empresa do navio, e Mauro Fernandes, na condição da empresa PNG, por deixarem de comunicar o óbito a bordo de embarcação. É como eu voto, senhor presidente e senhores juízes. Obrigado. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Sérgio Moura, para apresentar seu voto. Voto com o relator. Obrigado. Como votam os demais juízes? De acordo. De acordo. Então, decidiu o Tribunal Marítimo por unanimidade no termo do voto do senhor juiz relator, juiz Júlio Neves. Publicação do voto no processo número 34.680 de 2021. Decidiu o tribunal, por unanimidade, quanto à preliminar, acolher as preliminares suscitadas e, quanto ao mérito, julgar procedente... Quanto à preliminar, rejeitar as preliminares suscitadas e, quanto ao mérito, julgar procedente, em parte, a representação da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o primeiro representado a pena de multa de 1.000 FII, o segundo representado a pena de multa de 2.000 FII, o quinto representado a pena de multa de 300 FII, responsabilizando o terceiro representado, deixando de aplicar qualquer das penas previstas no artigo 121, em razão da aplicação do artigo 143 da Lei 2.180 de 54, e exculpando o quarto representado. Custas processuais igualmente divididas, isentando o terceiro e quinto representados. Medidas preventivas, oficiar a CONATPA e a Capitania dos Portos do Maranhão, nos termos do voto do senhor juiz relator. Processo número 34.955 de 2021. Juiz relator Marcelo Davi Gonçalves. Juiz revisor Júlio Neves. Para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, contra Antônio Raimundo Pereira Garcia, revel. Palavra com o senhor juiz relator, juiz Marcelo Davi, para apresentar seu relatório. Excelentíssimo senhor juiz-presidente, excelentíssimo juiz, no dia 26 de junho de 2019, por volta de 16 horas, uma canoa sem nome retomava de uma pescaria, atravessando o lago de Curumum, quando nas proximidades da fazenda Capintuba, Pará, próximo a uma ponta, foi surpreendida por uma lancha escolar que navegava em sentido contrário, culminando no abarroamento, com danos materiais. No inquérito realizado pela capitania local, foram ouvidas testemunhas, realizado o laudo pericial, juntada a documentação de praxe. Segundo apurado, não houve tempo hábil para executar manobra que pudesse evitar o acidente. Uma criança de 3 anos e o condutor da canoa caíram na água e foram socorridos pelo condutor da lancha escolar. O abarroamento fez com que parte da aleta da canoa quebrasse e, com isso, seu motor, uma rabeta, viesse a cair na água.
O condutor da lancha não, após ter resgatado os ocupantes da canoa, rebocou a mesma para a margem. Restou apurado pela perícia que não houve acidentes pessoais, tampouco poluição. Nenhum dos tripulantes apresentava sinais de uso de bebida alcoólica ou de qualquer outro tipo de drogas. Ademais, as condições climáticas eram favoráveis. De acordo com as testemunhas, não houve tempo hábil para que os condutores pudessem executar a manobra a fim de evitar acidente. O condutor da canoa sem nome, José Bente Souza, pescador, e da lancha escolar sem nome, Antônio Raimundo Garcia. Consoante o laudo, restou demonstrado que a causa determinante do abarroamento foi a não observância das regras de navegação em rios por parte do condutor da lancha ao conduzir embarcação em alta velocidade próximo à curva na margem esquerda do lago, cuja prioridade era da canoa, que já estava realizando a manobra em sua frente, sendo o local de profundidade restrita com alto índice de trafegabilidade de embarcações regionais. Outro sim, o encarregado inferiu que Antônio Garcia, ao navegar no lago Curumum, estando olhando para bombordo, ao invés de ter atenção e olhar para todos os bordos, evitando assim acidentes com embarcações miúdas ribeirinhas que são utilizadas em pescarias naquela região. Não observou que a canoa sem nome pelo seu boreste, abarroando-a na aleta de bombordo da mesma. Acrescentou que no momento da abarroação, nenhuma das embarcações avistou a outra. A PEN ofereceu representação em face do indiciado, com foco no artigo 14A da nossa lei. Citado foi declarado rével. Na instrução, nenhuma prova foi produzida. É o relatório. Obrigado. Palavra com o senhor. Com correção. Palavra com a senhora representante da PEN, procuradora Daniela Schumacher. Senhor juiz presidente, senhores juízes. Este órgão acusador responsabilizou Antônio Raimundo Pereira Garcia, na qualidade de condutor, por entender que deve responder pelo acidente capitulado no artigo 14, linha A, da Lei 2180 de 54. Restou caracterizada a falta de vigilância na condução do senhor Antônio, eis que, mesmo sendo habilitado, foi desatento, consequentemente não conseguiu evitar o impacto, bem como a falta de atenção no que se refere aos procedimentos de segurança da navegação que deveriam ser adotados, além da não execução das regras especiais para evitar esse tipo de acidente. É imperativo reconhecer que o representado conduziu seu agir em desacordo com os deveres, não restando dúvida que agiu de forma negligente e imprudente, ensejando assim o acidente. Dessa forma, a Procuradoria promove pela responsabilização do condutor da lancha, por quanto agiu de forma imprudente e negligente, faltou com a atenção necessária, aumentando assim o risco do abarroamento, infringindo a regra 5 do RIPIAN, incorrendo em erro e assumindo o risco na produção de um resultado. Diante do exposto, a Procuradoria ratifica o pedido de condenação com base no artigo 14, linha A, da Lei 2180 de 54. Obrigado. Palavra com o senhor juiz relator, juiz Marcelo Davi, para apresentar suas conclusões. Excelentíssimo senhor juiz, de tudo que consta nos presentes autos, verifica-se que a causa determinante da abarroação foi o erro de manobra cometida pelo representado. O conjunto probatório demonstrou que a causa determinante foi o desrespeito às regras de navegação em rios por parte do condutor da lancha motor ao conduzir embarcação em alta velocidade próximo a uma curva na margem esquerda do lago, cuja prioridade era da canoa abarroada, que já estava realizando a manobra na sua frente. Ressalta-se que o local do acidente possuía profundidade restrita e alto índice de embarcações regionais, exigindo do condutor uma maior atenção, exatamente o contrário do que ocorreu, caracterizando conduta imprudente e imperita do representado. Diante da uniformidade das conclusões do laudo pericial, do relatório e os efeitos da revelia, deve-se julgada integralmente procedente a representação, condenando. Obrigado. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Júlio Neves, para apresentar suas conclusões. Concluo no mesmo sentido, senhor presidente. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Não havendo comentários, palavra com o senhor juiz relator, juiz Marcelo Davi, para apresentar seu voto.
aborração entre canoa e lancha com danos materiais, erro de manobra, julgar o acidente como decorrente da imprudência e imperícia do representado, condenando a pena de multa de 300 UFI e o pagamento das custas, na forma dos artigos 14A e 121.7 da nossa lei. Obrigado. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Júlio Neves, para apresentar seu voto. Com o relator, excelência. Obrigado. Com o voto dos demais juízes. De acordo. Então, decidiu o Tribunal Marítimo por unanimidade, nos termos do voto do senhor juiz relator, juiz Marcelo Davi. Publicação do voto no processo número 34.955 de 2021. Decidiu o tribunal, por unanimidade, julgar procedente a representação da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o representado a pena de multa de 300 UFI e ao pagamento das custas. Processo número 35.916 de 2022. Juiz relator Nelson Cavalcante. Juiz revisor Júlio Neves. Para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Marcelo Giovanni Elmer da Costa. Revel. Palavra com o senhor juiz relator, juiz Nelson Cavalcante, para apresentar seu relatório. Obrigado, senhor presidente. Senhores juízes, esses autos tratam do naufrágio de uma traineira ocorrido em 10 de novembro de 2021, por volta das 3h30 da manhã, a cerca de 1 milha náutica do farol de Santa Luzia, no município de Vila Velha, Espírito Santo, tendo por consequência danos nos equipamentos no motor da embarcação. Isso envolve uma traineira de nome Marcelos Mar, com 8,5 metros de comprimento, 2,9 de boca e 4 AB, classificado para pesca e navegação interior, inscrito na Capitania dos Portos do Espírito Santo, sob a propriedade do senhor Marcelo Giovanni Elmer da Costa. Segundo apurou o inquérito, por volta das 16h30 de 9 de novembro de 2021, a traineira suspendeu do Cais dos Pescadores na Praia do Suá, em Vitória, com destino ao sul da Ilha dos Pacotes, a fim de realizar pesca de camarão, conduzida pelo senhor Marcelo, acompanhado pelo pescador profissional Rodrigo de Paula de Oliveira. Ocorre que por volta das 3h30 da manhã do dia 10 de novembro, o senhor Marcelo observou que a rede estava presa ao fundo do mar, decidindo fazer uma manobra para retirá-la, utilizando o pau de carga, que veio a quebrar durante a tentativa. Em função das ondas, a embarcação emborcou e naufragou. Os ocupantes foram resgatados por uma embarcação não identificada e a traineira rebocada. Por volta das 11h30 da manhã, a equipe de inspeção naval da Capitania dos Portos encontrou a embarcação naufragada presa a uma poita. A Marcelos Mar permaneceu no local até às 6 horas do dia 11 de novembro, quando foi rebocada para o cais de origem. No inquérito foram ouvidas 2 testemunhas. O pescador profissional Marcelo Giovanni Elmer da Costa, que é o proprietário da embarcação, relatou que, em sua opinião, a causa do naufrágio foi a quebra do pau de carga e a condição do mar, atribuindo a si a responsabilidade pelo acidente da navegação e o POP. Rodrigo de Paula de Oliveira declarou que as condições meteorológicas influenciaram no acidente e que a causa determinante foi o pau de carga ter se partido, não atribuindo responsabilidade a ninguém. Os peritos encarregados do inquérito concluíram que a causa do acidente foi a imprudência do condutor. O indiciado foi notificado e não apresentou defesa prévia. Esses autos foram remetidos ao Tribunal Marítimo, que encaminhou a PEN, que representou o senhor Marcelo Giovanni Elmer, com o fulcro do artigo 14, a linha A da nossa lei. Além de pedir que ele seja condenado, também pede o oficiamento da Capitania dos Portos por algumas infrações. A representação foi recebida na sessão de 4 de abril de 2023, o representado foi citado pessoalmente, mas não contestou, sendo declarado revel. Aberta a instrução, nenhuma prova foi produzida. Em alegações finais, a PEN reportou-se a inicial ao relatório. Senhor presidente, senhores juízes. Obrigado. Palavra com a senhora representante da PEN, procuradora Daniela Schumacher. Senhor juiz presidente, senhores juízes. Em sua exordial, a PEN representou em face de Marcelo Giovanni Elmer da Costa, na qualidade de proprietário e mestre da embarcação Marcelos Mar, previsto no artigo 14, alineado da Lei 2180 de 54. O fato é que, durante a realização da pesca de camarão, o senhor Marcelo observou que a rede estava presa ao fundo do mar. Nesse momento, decidiu fazer uma manobra para tentar retirá-la, utilizando o pau de carga. Porém, o mesmo quebrou durante a tentativa da retirada da rede. Em virtude das ondas, a embarcação emborcou, ocasionando assim um naufrágio.
Restou, portanto, caracterizada a imprudência do representado em não ter avaliado de forma adequada e segura a faina marinheira de se retirar a rede, não levando em consideração o peso a ser içado, tampouco as condições ambientais reinantes no local. Dessa forma, a Procuradoria promove pela responsabilização do mestre Marcelo, porquanto conduziu seu agir de forma imprudente ao navegar e pescar em condições adversas, pois constatou que a rede estava com peso além do normal, resolveu içá-la mesmo assim, retirando o objeto pelo pau de carga de boreste e guincho, para poder prosseguir com a pescaria. Por todo exposto, a Procuradoria ratifica o pedido de condenação do representado, com base no artigo 14, a linha A da Lei 2.180 de 54. Obrigado. Palavra com o senhor, juiz relator, juiz Nelson Cavalcante, para apresentar suas conclusões. Obrigado, senhor presidente. Senhores juízes, a Procuradoria acusa o representado, Marcelo Giovanni Elmer da Costa, de agir com imprudência ao tentar retirar a rede com auxílio do pau de carga de boreste, mesmo depois de constatar que a rede estava com peso além do normal. Ele foi citado, não contestou, sendo declarado rével. A prova dos autos confirma os fatos narrados na inicial, que se tornaram incontroversos com a contumácia do réu. Deve, portanto, ser a representação julgada procedente. Na aplicação da pena, deve-se considerar que o representado é primário nessa corte, assumiu a responsabilidade pelo acidente ajudando a esclarecer os fatos e que o acidente causou apenas prejuízo material a ele mesmo, de modo que uma pena administrativa não poderá ser mais educativa do que o próprio acidente. Por fim, deve-se deferir o pedido final da PEN, no sentido de que a Capitania dos Portos do Espírito Santo seja oficiada para que possa aplicar a devida penalidade ao proprietário da traineira por navegar com a tripulação de segurança incompleta. É assim que concluo, senhor presidente. Obrigado. Palavra com o senhor, juiz revisor, juiz Júlio Neves, para apresentar suas conclusões. Concluo no sentido, senhor presidente. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Não havendo comentários, palavra com o senhor, juiz relator, juiz Nelson Cavalcante, para apresentar seu voto. Senhor juiz presidente, senhores juízes, quanto à natureza e extensão do acidente na navegação, naufrágio de embarcação de pesca com danos materiais decorrentes da imersão do motor e demais equipamentos de bordo. Causa determinante, utilização do pau de carga para safar a rede presa no fundo, provocando o emborcamento que antecedeu o naufrágio. Decisão, julgar o acidente da navegação constante do artigo 14, linha A, como decorrente da imprudência do representado Marcelo Giovanni Elmer da Costa, condenando a pena de repreensão, conforme do artigo 121, inciso 1, com 124, inciso 9, 139, inciso 4D, todos da nossa lei, custas pelo representado. Outras medidas, oficiar a Capitania dos Portos do Espírito Santo para que possa aplicar ao senhor Marcelo as penas devidas por navegar sem ter a bordo a tripulação de segurança completa. Obrigado. Palavra com o senhor, juiz revisor, juiz Júlio Neves, para apresentar seu voto. Com o relator, excelência. Obrigado. Com votos dos demais juízes. De acordo. Não decidiu o Tribunal Marítimo por unanimidade, nos termos do voto do senhor juiz relator, juiz Nelson Cavalcante. Publicação do voto no processo número 35.916 de 2022. Decidiu o tribunal, por unanimidade, julgar procedente a representação da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o representado à pena de repreensão, custas pelo representado. Outras medidas, oficiar a Capitania dos Portos do Espírito Santo, agente da Autoridade Marítima, nos termos do voto do senhor juiz relator. Processo número 35.107 de 2021. Juiz relator Júlio Neves, juiz revisor Nelson Cavalcante. Para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Reinaldo Soares Mota, advogada DPU do Rio de Janeiro. Palavra com o senhor juiz relator, juiz Júlio Neves, para apresentar seu voto. Senhor presidente, senhor relatório. Senhor presidente, senhores juízes. Trata-se de exposição a risco e naufrágio da lancha Granata, ocorrido no dia 2 de setembro de 2020, às 20 horas, na Baía de Sepetiba, provocando grandes avarias na embarcação, sem danos pessoais ou ambientais. Dois depoimentos com o documento acostado, extrai-se que a lancha é de fibra, de 21 metros de comprimento, classificada para esporte requer em mar aberto. Estava 10 pessoas a bordo e era conduzida pelo mestre amador e motonauta Reinaldo Mota. Por volta das 20h20, o Salvamar recebeu um pedido de socorro do condutor Reinaldo Mota, relatando que a lancha estava à deriva e foi jogada para cima das pedras e estava com alagamento a bordo. Todos foram resgatados e a mesma foi encontrada na praia de Conceição de Jacareí.
Após isso, o condutor e passageiro foram entrevistados e foi vislumbrado que a lancha da rota traçada pelo Porto do Frade em direção a Angra dos Reis tinha suspendido o comboio do Porto de Belo Monte de Mangaratiba. O condutor relatou que durante a travessia na praia de Mangaratiba, onde houve um problema na manete de embarcação, o motor parou, sendo assim, ocorreu o acidente. A embarcação ficando à deriva, indo em direção às pedras, posteriormente sendo observado o naufrágio da mesma. Foi constatado que, apesar da colisão, ninguém estava ferido e não houve poluição hídrica. Dias após a embarcação, foi removida para a água da Marina de Verona e, em consequência do naufrágio, sofreu diversas avarias por toda a estrutura. Durante o inquérito, foram ouvidas 3 testemunhos juntados à documentação de praxe. Foi ouvido aqui o Reinaldo Mota, que é o condutor, o marinheiro auxiliar da embarcação também, Roberto, e o proprietário. No laudo do exame pericial, os peritos concluíram que a causa determinante foi a imprudência de quem conduzia a embarcação, colocando em risco a segurança da navegação, salvaguarda da vida humana e prevenção da poluição ambiental. No relatório encarregado do inquérito, concluiu que o fator material contribuiu, porque, conforme é alegado pelo condutor, houve falha na manete no motor, e que o fato operacional contribuiu em face do condutor da lancha ter navegado próximo às pedras, colocando em risco a integridade da embarcação. Apontou como possível responsável o condutor da embarcação. Notificado, o proprietário apresentou defesa prévia com ela, mas o proprietário não foi o indiciado. A doutora Procuradora ofereceu representação contra o indiciado, que é o condutor da embarcação, com foco no artigo 14A e 15E. Recebida a representação e citado por edital, o representado foi redefendido pela DPU por negativa geral. Na instrução, nenhuma prova foi produzida. Em alegações finais, as partes reiteraram seus termos. É o relatório, senhor presidente, senhores juízes. Obrigado. Palavra com a senhora representante da PEN, procuradora Daniela Schumacher. Senhor juiz presidente, senhores juízes. A PEN representou em face de Reinaldo Soares Mota na condição de condutor da lancha Granata, por quanto agiu com negligência e imprudência. Trata-se do naufrágio de uma lancha com 10 ocupantes a bordo, com derrota traçada para o Porto Frade, em Angra dos Reis, vindo a suspender do condomínio Porto Belo, em Mangaratiba. O fato é que, durante a travessia, após a curva da Baía de Mangaratiba, o condutor alegou que houve um problema na manete da embarcação, ocasionando a deriva da lancha, sendo conduzida em direção às pedras, o que causou o seu naufrágio. A embarcação ficou presa em cima das pedras, com grandes avarias estruturais. Vale ressaltar que no dia do acidente as condições climáticas eram boas, apesar do acidente ter ocorrido no período noturno, a visibilidade era boa e as pedras foram visualizadas sem dificuldades. Ficou evidenciado nos autos, portanto, a responsabilidade do senhor Reinaldo, condutor da embarcação Granata, pois agiu com negligência e imprudência, demonstrando irresponsabilidade sem verificar as características e profundidade onde poderia passar. Desse modo, resta em conteste que houve descuido por parte do condutor em navegar nas proximidades das pedras daquela região. Logo, sua negligência e imprudência levou à colisão da referida lancha, estando com 10 ocupantes a bordo em um local com grande incidência de pedras, levando ao inevitável naufrágio da embarcação. Por estas razões, a Procuradoria ratifica o pedido de condenação do representado, com fulcro no artigo 14, a linha A, e artigo 15, a linha E, da Lei 2.180, de 54. Obrigado. Palavra com o senhor juiz relator, juiz Júlio Neves, para apresentar suas conclusões. Senhor presidente, senhores juízes, analisando os autos, verifica-se que as condições climáticas eram estáveis, conforme o boletim de informação ambiental 22 ao 6 de nós, que não havendo indícios que tenha contribuído para o acidente. A embarcação inscrita, documentação na habilidade, conforme relato do proprietário, do condutor e proprietário da embarcação, são pessoas, deixa eu separar aqui, que uma pessoa tinha um proprietário e tinha um condutor. Encontrava-se em bom estado de conservação e operação. Durante a perícia, foi constatada a destruição da casaria e grande parte do casco sobre as vivas, não sendo possível avaliar se as avarias constatadas no casco foram em consequência da colisão, naufrágio ou da reflutuação. O material de salvatagem a bordo atendia os requisitos da norma. Segundo relatado, durante a singradura do Porto Belo, em Mangaratiba, para o Porto do Frade, em Angra dos Reis, após a curva da Baía de Mangaratiba, o condutor alegou dificuldades na correção do rumo da embarcação devido à perda da propulsão do motor de borés, deixando a mesma deriva, levando a colisão com pedras nas proximidades da ilha Catiatamirim e consequente naufrágio da embarcação.
A PEN responsabilizou o condutor por negligência, por falta de experiência de navegar naquela localidade, sem verificar as características de profundidade, onde poderia passar, ou seja, o condutor deveria ter atenção redobrada ao passar naquele local. A atitude do representado levou à colisão da referida lancha, estando a bordo 10 pessoas. A defesa pela DPU, por negativa geral, foi capaz de afastar a responsabilidade do representado. No depoimento do proprietário, consta que a manutenção era sempre feita semanalmente, ficando a cargo da empresa Prime, que faz o gerenciamento da embarcação. Não soube informar em que momento e local houve falha no motor e se o marinheiro tentou realizar alguma manobra para evitar o acidente, pois estava com a família. Declarou que o marinheiro tinha conhecimento do local que navegava e acreditava que o mesmo usava carta GPS. O representado declarou que é habilitado para conduzir esse tipo de embarcação e tinha conhecimento da área de quem navegava, pois rotineiramente faz esse percurso. Dessa forma, não há provas suficientes nos autos que demonstram a imprudência e negligência do representado. A pane do motor também não pode ser confirmada em face da ausência da perícia do motor da embarcação e de outros depoimentos corroborando essa versão. Então, a causa determinante não foi apurada com a devida precisão. Pelo exposto, deve considerar improcedente fundamentação da PEN, culpando o representado. Deve oficiar a delegacia da Capitania dos Portos Itacuruçá infração a releste ao artigo 11, cometida pelo proprietário e condutor da embarcação, pois o proprietário contratou um mestre amador e não aquaviário para a condução de sua embarcação. É como concluo, senhor presidente, senhores juízes. Obrigado. Palavra com o senhor, juiz revisor, juiz Nelson Cavalcante, para apresentar suas conclusões. Obrigado, senhor presidente. Eu acompanho as conclusões do excelentíssimo juiz relator. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Não havendo comentários, palavra com o senhor, juiz relator, juiz Júlio Neves, para apresentar seu voto. Senhor presidente, senhores juízes, quanto à natureza, extensão, acidente, fato da navegação, exposição a risco, naufrágio de lancha na Baía de Sepetiba, Mangaratiba, provocando grandes avarias na embarcação, sem danos pessoais ou ambientais. Quanto à causa determinante, não apurada com a devida precisão. Decisão: julgar acidente de fato da navegação, previsto no artigo 14A e 15E, como de origem indeterminada, exculpando o representado. Outras medidas: oficiar a delegacia da Capitania dos Portos Itacuruçá, infração relesta, artigo 11 do relesta, cometida por Marcelo Cohen e Reinaldo Soares. É como voto, senhor presidente e senhores juízes. Obrigado. Palavra com o senhor, juiz revisor, juiz Nelson Cavalcante, para apresentar seu voto. Voto como relator. Obrigado. Com votos dos demais juízes. De acordo. Então, decidiu o Tribunal Marítimo por unanimidade, nos termos do voto do senhor juiz relator, juiz Júlio Neves. Publicação do voto no processo número 35.107/2021. Decidiu o Tribunal, por unanimidade, julgar improcedente a representação da Procuradoria Especial da Marinha, exculpando o representado e mandando arquivar os autos. Outras medidas: oficiar a delegacia da Capitania dos Portos em Itacuruçá, agente da Autoridade Marítima, infração relesta. Processo número 35.495 de 2022. Juiz relator Júlio Neves, juiz revisor Marcelo Davi Gonçalves. Para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Isaías Vitor Moser, Revel. Palavra com o senhor, juiz relator, juiz Júlio Neves, para apresentar seu relatório. Senhor presidente, senhores juízes, trata de exposição a risco envolvendo bote a motor sem nome, ocorrido no dia 17 de abril de 2021, às 13 horas, no Lago de Três Marias, Felixlândia, Minas Gerais, com registro do óbito do ocupante André Martins e perda do bote. Dos depoimentos com o documento constados, traz-se que no dia do evento, Isaías, Stanley e Everson e André, todos não habilitados, estavam às margens do lago, na represa de Três Marias, quando por volta de 12 horas resolveram realizar um passeio no bote sem nome não escrito, caixa de alumínio 4 metros, meio de comprimento, motor de popa 25 HP. O bote estava sendo conduzido por Isaías, quando em um determinado momento o passageiro André resolveu levantar dentro da embarcação e caiu na água. Com desequilíbrio, o bote sofreu emborcamento vindo a naufragar. Nenhum dos passageiros utilizava colete salva-vidas. Enquanto Isaías, Stanley e Everson permaneceram nadando até serem resgatados para a embarcação que passava pelo local, André não conseguiu nadar, não sendo mais visto. Em determinado momento, a embarcação entrou na água e naufragou. O Isaías, o Stanley
e Everson permaneceram nadando até ser resgatados por outra embarcação que passava e levaram até a margem. André ficou desaparecido. Por volta de 16 horas, a equipe SAR da delegacia de Pirapora dirigiu ao local para buscas e a equipe de corpo bombeiro já estava no local com a mesma finalidade. Às 18 horas, o corpo foi encontrado. Durante o inquérito, foram ouvidas 3 testemunhos junto à documentação de praxe. O Everson declarou conduzir o bote por ocasião do naufrágio, e quem conduziu o bote era o Isaías, que as condições ambientais não contribuíram para o embarcamento, e nada poderia ser feito para evitar o naufrágio. O Isaías, condutor, declarou que a embarcação era usada por todas as pessoas e que não tinha proprietário, que estava conduzindo o bote bem devagar e, de repente, o barco afundou, que não é habilitado para conduzir embarcação, que não havia material de salvatagem, que, infelizmente, foi um acidente. Os peritos contribuíram, o fator nacional contribuiu, e também o material, devido à falta de colete salva-vidas. No relatório encarregado do inquérito, concluiu no mesmo sentido e apontou como possível responsável Isaías, que era o condutor. A doutora Procuradoria ofereceu representação contra o indiciado, com foco no artigo 15, a linha E, deixou de oferecer contra o naufrágio em si. Recebida a representação, o representado foi declarado rével, na instrução nenhuma prova foi produzida, em alegações finais a PEN retornou os seus termos e o representado permaneceu silente. É o relatório, senhor presidente, senhores juízes. Obrigado. Palavra com a senhora representante da PEN, procuradora Daniela Schumacher. Senhor juiz presidente, senhores juízes. A Procuradoria ofereceu representação em face de Isaías Vitor na qualidade de condutor inabilitado da embarcação sem nome, pois evidencia-se nos autos sua negligência. O condutor inabilitado, Isaías Vitor, declarou em depoimento que a embarcação era usada por todas as pessoas e que não tinha proprietário, que estava conduzindo o bote bem devagar e, de repente, o barco afundou, que não é habilitado para conduzir embarcação e que não havia material de salvatagem a bordo e que, infelizmente, foi um acidente. Os autos apontam pela responsabilização do senhor Isaías, condutor inabilitado da embarcação, pois agiu com imperícia, imprudência e negligência. No instante, quem suspendeu com a embarcação sem habilitação para tal, sem possuir a bordo material de salvatagem, expondo a risco as vidas de bordo, culminando assim no óbito por afogamento do passageiro André Lucas Martins. Portanto, a Procuradoria ratifica o pedido de condenação do condutor Isaías Vitor, representado com base no artigo 15, a linha E, da Lei 2180, de 54. Obrigado. Palavra com o senhor juiz relator, juiz Júlio Neves, para apresentar suas conclusões. Senhor presidente, senhores juízes, de tudo com os presentes autos, conclui-se que a natureza de extensão do fato da navegação, tipificado no artigo 15, a linha E, ficaram caracterizadas como exposição a risco envolvendo bote, motor, no Lago Três Marias, com registro do óbito do ocupante e perda do bote. Analisando os autos, verifica-se que o bote estava sendo conduzido por Isaías, quando em um determinado momento o passageiro André levantou-se dentro da embarcação e caiu na água. Com desequilíbrio, o bote emburcou e naufragou. Nenhum dos passageiros utilizaram colete salva-vidas. Isaías, Stan e Everson permaneceram nadados e foram resgatados. O André não conseguiu nadar e não foi mais visto. Consta nos autos que o suposto proprietário da embarcação era José Carlos, mas não tem nenhuma outra afirmação. A doutora procuradora ofereceu apresentação por exposição a risco em face do condutor Isaías. Ele permaneceu rével, mas apresentou uma defesa de próprio punho, sem advogado, nos seguintes termos. Abro aspas. Declaro que quando aconteceu o acidente estava tudo tranquilo. O barco afundou de repente, sem nada a poder fazer. Em nenhum momento entrou água no barco e que o barco afundou de frente. E mesmo após o barco afundar, ainda conseguiu salvar o Everson. Verifica-se que o representado permaneceu rével e não há nada de argumentos ou fatos nos autos que possa afastar sua responsabilidade pelo fato da navegação em questão. Eis que foi imperito ao conduzir a embarcação sem ser habilitado e imprudente ao suspender com a embarcação sem possuir a bordo material de salvatagem, expondo a risco as vidas de bordo, culminando no óbito para afogamento do ocupante. A causa determinante da exposição a risco foi condutor inabilitado e ausência de colete de salva-vidas. Pelo exposto, deve considerar procedente fundamentação da PEN, responsabilizando o representado. É como concluo, senhor presidente e senhores juízes. Obrigado. Palavra com o senhor, juiz revisor, juiz Marcelo Davi, para apresentar suas conclusões.
Excelentíssimo senhor juiz-presidente, excelentíssimos senhores juízes, com o relator. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Não havendo comentários, palavra com o senhor juiz relator, juiz Júlio Neves, para apresentar seu voto. Senhor presidente, senhores juízes, quanto à natureza e extensão do fato da navegação, exposição a risco envolvendo a bote motor no Lago de Três Marias, com risco de óbito de ocupante e perda do bote. Quanto à causa determinante, condutor inabilitado e ausência de colete salva-vidas a bordo. Decisão, julgar o fato da navegação previsto no artigo 15, a linha E, como decorrendo da imprudência e imperícia de Isaías Moser, condenando a pena de repreensão e multa de 300 UFIR, corrigida conforme a tabela do Tribunal Marítimo, conforme no artigo 121, 1 e 7 e artigo 135, 2, custas processuais na forma da lei. E outras medidas encaminhar cópia do acordo ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais. É como voto, senhor presidente e senhores juízes. Obrigado. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Marcelo Davi, para apresentar seu voto. Obrigado. Como votos dos demais juízes? De acordo. Então, decidiu o Tribunal Marítimo por unanimidade, nos termos do voto do senhor juiz relator, juiz Júlio Neves. Publicação do voto no processo número 35.495 de 2022. Decidiu o tribunal, por unanimidade, julgar procedente a representação da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o representado a pena de repreensão, cumulativamente com a pena de multa de 300 UFI, custas processuais na forma da lei. Outras medidas, enviar cópia do acórdão ao douto Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Esgotada a matéria da pauta, os acórdãos dos processos julgados nesta sessão, posteriormente serão publicados no EDTM. Intervalo de 20 minutos, brincando. Só para acordar aí que hoje foi muito... Bom, pedido de delegação de atribuição requerido pelo juiz Neves para ouvir testemunhas do processo de 37.146 da Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio, em votação, deferido por unanimidade. Delegação de atribuição do juiz Júlio Neves também ao delegado da Capitania dos Portos em Angra dos Reis para ouvir testemunhas nos autos do processo 36.650 de 2022. Não havendo comentários, deferida por unanimidade. Palavra aberta. Não havendo comentários, próxima sessão, quinta-feira, às 13h30. Declaro encerrada a sessão do dia 20 de agosto. Pronto, precisa fazer intervalo. Os paroquiais aqui, o café...